Você tem dinheiro guardado num fundo do banco ou na poupança. E em algum momento já pensou: será que existe algo melhor? Existe. E hoje eu vou te mostrar o caminho do zero até o primeiro investimento fora do banco. Sem complicação, sem jargão, sem precisar entender de mercado financeiro. Se você ainda não viu o vídeo anterior, onde eu explico por que os fundos dos bancos cobram mais do que entregam, o link está aqui na descrição. Vale muito a pena assistir antes de continuar. Mas se você veio direto para esse aqui, fica tranquilo. Tudo o que você precisa saber eu vou explicar agora. Vou te contar um erro que eu mesma cometi. Quando comecei a investir fora do banco, abri conta numa corretora sem pesquisar direito. Achei que era tudo igual. Só fui descobrir depois, quando já tinha feito várias operações, que essa corretora cobrava uma taxa a cada vez que eu comprava ou vendia um ativo. Parecia pouco por operação, mas foi somando. E foi saindo do meu bolso sem eu perceber. Foi só quando comecei a estudar finanças pessoais de verdade que descobri que existem corretoras que não cobram absolutamente nada por operação. Zero. E que eu estava pagando por algo que não precisava pagar. Esse é o tipo de erro que acontece não por falta de inteligência, mas por falta de informação. E é exatamente por isso que esse vídeo existe. Hoje você vai saber o que eu não sabia quando comecei. Vai saber onde abrir sua conta, o que evitar e em quais investimentos olhar primeiro, sem pagar taxa nenhuma para comprar, para vender, para nada. Antes de falar sobre onde investir, preciso te fazer uma pergunta desconfortável. Você sabe exatamente onde está o seu dinheiro agora? Não estou falando do saldo. Estou falando do produto, do nome do fundo, da taxa que ele cobra. De quanto esse dinheiro rendeu nos últimos 12 meses comparado ao CDI. A maioria das pessoas não sabe responder essa pergunta. E não é culpa delas. Os bancos foram muito eficientes em criar uma experiência onde tudo parece simples, seguro e cuidado. Você deposita. O dinheiro some para dentro de um fundo com um nome bonito. E todo mês aparece um número verde na tela. Esse número verde existe para você não fazer perguntas. Mas aqui está a pergunta que você precisa fazer. Verde comparado a quê? Se o CDI rendeu 10% no ano e o seu fundo rendeu 7%, depois de cobrar a taxa, o número é verde. Mas você perdeu 3% para o sistema todo ano, durante anos. Segundo a Quantum Finance, com dados de maio de 2024, a taxa média dos fundos de ações no Brasil é de 1,37% ao ano. Parece pouco, mas em 30 anos de investimento, isso representa quase R$ 200 mil saindo do seu patrimônio silenciosamente. E o relatório SP VEA Brasil da ESE e Dow Jones Indices confirmou, em 10 anos, 90,8% dos gestores não conseguiram entregar mais do que o índice que tentavam superar. Você está pagando por um serviço que em 9 de cada 10 casos não se justifica. Isso precisa mudar. E mudar é mais simples do que parece. Vou te mostrar exatamente o que fazer agora. 3 passos. Simples. Sem precisar entender de bolsa de valores. Sem precisar acompanhar notícia nenhuma. Sem precisar virar especialista em nada. O primeiro passo é escolher onde abrir sua conta. O segundo é entender o que fazer com o dinheiro que já está no banco. O terceiro é dar o primeiro investimento fora do sistema bancário tradicional. Vamos juntos. Vou continuar com a história da Regina. Regina ficou com aquela pergunta na cabeça. Na quarta noite, depois de colocar os filhos para dormir, ela abriu o celular e decidiu que ia mudar. Aqui está o que ela fez. Passo 1. Abrir conta numa corretora sem taxa. O primeiro erro que a maioria comete, e que eu mesma cometi, é abrir conta numa corretora que cobra taxa por operação. A cada compra, a cada venda, um pedacinho vai embora. Não precisa ser assim. Hoje existem corretoras digitais que não cobram absolutamente nada por operação. Zero de corretagem. Zero de taxa de custódia. O dinheiro que você investe é inteiramente seu. A Regina abriu conta na Rico. Poderia ter sido no Nubank também, que tem a funcionalidade de investimentos integrada ao app que a maioria já tem no celular. Existem outras opções igualmente boas. O critério é simples, corretagem zero e sem taxa de custódia. O processo todo levou menos de 10 minutos. Aprovação em menos de um dia. Ter conta numa corretora não significa que você vai mexer na bolsa todo dia. Significa que você vai ter acesso a investimentos melhores, mais baratos e mais transparentes do que os que o banco tradicional oferece. Passo 2. O que fazer com o dinheiro que já está no banco? Aqui a Regina teve uma dúvida que quase todo mundo tem. Eu tiro tudo de uma vez ou vou aos poucos? A resposta depende de 2 fatores.
Primeiro, verifique se o seu fundo tem prazo de carência. Alguns fundos só permitem resgate após um período mínimo. Consulta o regulamento ou liga para o banco. Segundo, não tome decisões com pressa. O objetivo não é sair correndo do banco, é fazer uma migração inteligente. A sugestão é esta: mantenha a reserva de emergência 3 a 6 meses dos seus gastos, num lugar seguro e com liquidez diária. Tesouro Direto. Selic ou CDB com liquidez diária numa corretora sem taxa são perfeitos para isso. O restante você migra gradualmente para onde faz mais sentido para o seu momento de vida. Passo 3. O primeiro investimento fora do banco. Aqui é onde a Regina sorriu pela primeira vez nessa história. Antes de falar nos produtos, deixa eu te explicar o que é um ETF, de um jeito que nunca mais você vai esquecer. Imagina um cesto de frutas. Cada fruta dentro desse cesto é um pedaço de uma empresa diferente. Uma laranja é a Petrobras, uma maçã é o Itaú, uma manga é a Vale, uma uva é o Bradesco. Quando você compra um ETF, você não está comprando uma fruta só. Você está comprando o cesto inteiro, com todas as frutas de uma vez por um preço acessível. Se uma fruta estraga, uma empresa vai mal, o cesto continua de pé, porque as outras frutas ainda estão lá. Isso é diversificação automática, e é exatamente o que os ETFs fazem. Para quem está começando, 2 ETFs são os mais simples e mais conhecidos no Brasil. O primeiro é o BOVA11. O BOVA11 é um cesto com as maiores e mais negociadas empresas do Brasil. Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco e dezenas de outras, tudo numa única cota. Taxa de administração de apenas 0,10% ao ano. O segundo é o IVVB11. O IVVB11 é um cesto com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Apple, Microsoft, Amazon, Google, tudo numa única cota, negociada aqui no Brasil em reais, taxa de administração de 0,23% ao ano. Com esses 2 cestos, você tem exposição às maiores empresas do Brasil e do mundo, sem gestor, sem especulação, sem precisar acompanhar notícia nenhuma. Agora, uma coisa importante que preciso te dizer. ETFs de renda variável oscilam. Em alguns meses sobem, em outros caem. Isso é normal, é a natureza do mercado. Mas aqui está o que a história nos mostra. No longo prazo, o mercado sempre voltou a subir, sempre. Crises, pandemias, recessões. O mercado caiu, assustou e depois se recuperou. Quem teve paciência para esperar não perdeu. Quem vendeu no momento de queda, perdeu. Por isso, ETF é para dinheiro de longo prazo. Dinheiro que você não vai precisar nos próximos 5, 10, 15 anos. E sabe o que fazer nos momentos em que o mercado cai e você precisar de dinheiro? Recorre à sua reserva de emergência. É exatamente para isso que ela existe. Para que você nunca precise vender um investimento de longo prazo na hora errada. Migrar o dinheiro do banco não precisa ser de uma vez. É uma decisão inteligente, feita com calma. Quem planta com paciência, colhe com tranquilidade. Quem espera o momento perfeito nunca começa. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que ainda tem o dinheiro parado no fundo do banco há anos. Pode ser o empurrão que essa pessoa precisava. Se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo.